Capítulo 148 Tesouros inestimáveis. Após livrar Shuyu do gigante de gelo e nutrir mais ódio por Zeus, Zhao Tian respirou fundo e saiu de perto da jaula. Shuyu, fique atrás de mim e mantenha-se atento às suas costas e laterais. Zhao Tian falou enquanto tomava a dianteira da dupla. Shuyu fez exatamente o que Zhao Tian instruiu e se manteve logo atrás dele. Rapidamente, os dois chegaram até um pedestal onde havia uma longa asa marrom flutuando sobre ele. A asa do 2 graus Horus do mundo dos alados. Essas eram as palavras que estavam escritas no pedestal. As orelhas de Dalbel, o jovem elfo mais promissor de Alfheim. O machado de Urzum, o 3 graus líder da maior horda de orcs que os mundos já viram. A cabeça de Mishis, o dragão elemental que destruiu 5 mundos. O elmo com a cabeça de Zangiku, o humano idiota que tentou me desafiar. O esqueleto de Tumeto, o humano que erradicou a fome no planeta Gigal. O cérebro de Feki, o maior estrategista abaixo dos deuses que já existiu. O sangue de Gafues, o demônio venenoso que ceifou 300 milhões de vidas. Esses eram apenas alguns dos artefatos que Zhao Tian e Shuyu viam no salão. Haviam muito mais objetos por lá. Sangue, partes de corpos, armas, armaduras, joias, tudo o que alguém poderia imaginar, estava presente no salão. Cada uma daqueles objetos era mais misterioso, poderoso, ou estranho do que o outro. Esse lugar. Que tipo de mente diabólica poderia construir uma coleção como essa? Shuyu comentou num tom revoltado. Fujam. Fujam desse lugar maldito. Antes que Zhao Tian respondesse, Shuyu, uma voz fraca, aparentemente humana, soou de uma das jaulas. Quem está aí? Assim que escutou aquela voz, Shuyu se virou na direção do dono dela e viu que tinha um velho sentado no interior da jaula. Fujam. Fujam, o velho repetiu aquela palavra, várias vezes. Shuyu caminhou na direção da jaula e leu o que estava escrito nela. Zungzu, o experimento falho de extração e inserção de veias espirituais. Essa era a descrição do que havia na jaula. Imediatamente, Shuyu olhou para o fundo da jaula e viu um velho desnutrido, com os lábios secos e rachados, que não conseguia nem ficar de pé. Zhao Tian. Me ajude aqui. Vamos tirá-lo dali. Shuyu gritou para Zhao Tian, a fim de conseguir tirar o velho da jaula. Calma e sem nenhuma ondulação no seu semblante, Zhao Tian foi até Shuyu e disse numa frieza assustadora, por enquanto, nenhuma dessas pessoas e coisas são da nossa conta. Nós não viemos para salvar ninguém, nós viemos por motivos pessoais. Shuyu olhou para Zhao Tian com uma expressão perplexa e disse, mas... ele é um humano. Nós não podemos deixá-lo assim. Zhao Tian sacudiu a cabeça e respondeu, eu não sei quanto a você, mas eu posso fazer o que eu quiser. Não é a nossa função libertar as coisas que tem aqui, essa é a função do Sr. Shuyu e os outros. Você já parou para pensar que algumas dessas pessoas ou coisas que você quer libertar, poderiam nos matar no mesmo instante? Shuyu, você quer dizer que... Zhao Tian, deixe-os. Nós não temos força para contê-los no caso de eles se virarem contra nós. Enquanto Shuyu relutava em sair dali, Zhao Tian olhou para uma jaula vazia, ao lado da jaula do velho e após ler o que estava escrito nela, ele apontou para ela e disse, veja. Parece que tinha um lugar reservado para você aqui. Shuyu fez uma expressão confuso, olhou para a jaula vazia e leu a placa. Shuyu, um experimento bem-sucedido de replicar a linhagem Yang, mas falho em mudar a afinidade elemental. Mas... que porra é essa? Shuyu murmurou enquanto arregalava os olhos. Agora eu entendi. Era por isso que a família Shui não deu cabo de você. Você já estava reservado para a coleção dos Zeus. Zhao Tian comentou. Maldito! Zeus, seu desgraçado! Verme sádico, após escutar a conclusão de Zhao Tian, Shuyu apertou os punhos e começou a xingar feito um louco.
Se não fosse por causa da sua morte, era somente uma questão de tempo até que Zeus retornasse e o colocasse dentro daquela jaula. Enquanto Shuyu esbravejava e desabafava, Zaltan sentiu um aroma agradável que pertencia a uma medicina espiritual raríssima. Esse cheiro. Será que tem uma raiz do salgueiro da vida por aqui? Zaltian murmurou enquanto tentava encontrar a origem do aroma. Seguindo o seu olfato, Zaltian caminhou pelo salão até chegar a um pilar que continha uma pequena raiz, verde, que media cerca de 80 centímetros de comprimento e tinha cerca de 15 centímetros de diâmetro. Realmente, isso é uma legítima raiz do salgueiro da vida. Zaltian falou enquanto sorria. O sorriso dele era tão largo que parecia que ele tinha encontrado o maior tesouro da sua vida. De acordo com o conhecimento que o rei Esmeralda transmitiu para Zaltian, o salgueiro da vida era uma árvore ancestral que existia desde os primórdios da criação. Haviam rumores que diziam que os deuses construíram o mundo deles ao redor do salgueiro da vida e era dele que eles tiravam os ingredientes para qualquer medicina que se pudesse imaginar. Uma única raiz do salgueiro da vida, se for trabalhada da forma correta, pode se transformar em infinitos ingredientes. Ela era tão versátil que, dependendo do que um alquimista fizesse com ela, ela poderia se transformar em qualquer material do universo. Ferro, ervas, aço, madeira, energia, elixires, em tudo o que alguém pode imaginar a raiz do salgueiro da vida pode se transformar. Era dito que, o salgueiro da vida foi a real fonte de tudo o que existe no universo. Foi dele que todos os materiais, elementos e vida surgiram. Uma simples raspa de raiz do salgueiro da vida, tinha um valor inestimável, algo capaz de comprar um continente, ou até mesmo um planeta inteiro. Não era à toa que Zaltian estava tão embasbacado, pois ele não tinha encontrado somente uma raspa de raiz do salgueiro da vida, ele tinha encontrado um grande pedaço dessa coisa inacreditável. Moleque! Pega logo essa coisa! De repente, enquanto Zaltian não sabia nem como agir, Gold falou na sua consciência. Zaltian quase cedeu aos seus impulsos e agarrou aquela raiz do salgueiro da vida, mas antes que ele fizesse uma bobagem tão grande como aquela, ele raciocinou e recuou a sua mão. Deve haver mais algumas defesas aqui, Zaltian murmurou enquanto pensava que uma coisa tão rara e valiosa como aquela não ficaria sem nenhum tipo de proteção. Rapidamente, Zaltian liberou um pouco da sua energia da vida e inspecionou o pedestal, a raiz do salgueiro da vida e os arredores deles. Agora eu posso dizer isso com toda a convicção do mundo. Aquele cara era realmente muito, mas muito prepotente. Zaltian falou assim que percebeu que assim como a entrada do templo, não havia nenhuma defesa significativa no pedestal, havia somente mais uma daquelas matrizes de presença. O que mais chocava Zaltian era o quão prepotente Zeus era. Ele confiava tanto em si mesmo e na sua força que, ele nem se deu ao trabalho de colocar defesas significativas no templo. A única coisa que ele queria era saber quem ou o que entrou lá e puni-lo pessoalmente. Isso era o pico dos picos de toda a arrogância e soberba que ele já viu. Não havendo nada que pudesse impedi-lo, Zaltian simplesmente esticou a mão, tocou na raiz do salgueiro da vida e sentiu toda a pureza da energia espiritual dentro dela. Depois, Zaltian tocou no seu anel de armazenamento e colocou o seu maior tesouro dentro dele. Ninguém tomará isso de mim. Zaltian afirmou enquanto colocava o anel de armazenamento dentro da sua cueca. Aquele não era o lugar mais seguro do mundo, mas para Zaltian, era o melhor que tinha no momento. Depois que terminou de guardar o anel de armazenamento, Zaltian se virou, segurando as suas genitálias como se estivesse tentando proteger o anel de armazenamento e olhou para Shuyu, que estava parado na frente de outro pedestal. Ei! O que você encontrou aí? Zaltian perguntou enquanto caminhava segurando o saco e se dirigia até onde Shuyu estava. Shuyu deu apenas uma olhada rápida para Zaltian, pois ele não conseguia parar de olhar para o que estava na sua frente.
Contudo, depois de ver a maneira que Zhao Tian estava caminhando enquanto segurava o saco, ele olhou fixamente para Zhao Tian, fez uma expressão preocupada e perguntou: Zhao Tian, o que aconteceu? Você está com gonorreia, chato, ou alguma coisa do tipo? No mesmo instante, Zhao Tian olhou para a sua mão e respondeu num tom impaciente: não me enche. O que você encontrou aí? Shui Wu apontou para a placa do pedestal, que continha as palavras: os machados e as vestes de Yang Fai, o criador da dinastia Yang e o primeiro imperador do continente Andros. Enquanto Zhao Tian lia aquelas palavras, Gold murmurou para si mesmo num tom desdenhoso: Yang Fai. No fim, você e tudo o que você estimava acabaram se tornando apenas mais alguns pedaços de uma coleção. Sem escutar os murmúrios de Gold, Zhao Tian olhou para um par de machados de uma mão, feito de um metal cinza, que possuía alguns adornos vermelhos. Também, ele viu algumas peças de armadura, cinzas e algumas roupas de couro alaranjado, com detalhes vermelhos. Nota: para visualizar uma imagem dos machados e das roupas, acessem a página da obra no Facebook. Isso realmente pertenceu ao primeiro imperador da dinastia Yang. Zhao Tian questionou o que estava escrito naquela placa. Eu não posso afirmar isso, mas de alguma forma, eu sinto que estou sendo atraído por esses objetos. Shui Wu respondeu enquanto mantinha o seu olhar sobre os objetos. Se você quer isso, então pegue. Zhao Tian falou num tom benevolente. Assim que a voz de Zhao Tian caiu, os dedos de Shui Wu coçaram e ele esticou as mãos a fim de agarrar os dois machados. Asterisco tap asterisco asterisco tap asterisco. As mãos de Shui Wu envolveram os cabos dos machados e eles começaram a vibrar. Enquanto os machados vibravam nas mãos de Shui Wu, a Blood Mary se agitou no domínio espiritual de Zhao Tian. Não pode ser. Será que, imediatamente, Zhao Tian matou a charada? Desde que pôs as mãos na Blood Mary, Zhao Tian só sentiu ela ficar agitada daquele jeito quando ele ficou perto da Sourigawa do Atori. Aquela sensação era exatamente a mesma que ele sentiu naquele dia. Com certeza, os machados que Shui Wu estava tocando eram legítimas armas do espírito. Shui Wu sentiu uma estranha sensação de ligação com os machados, como se de alguma forma eles estivessem predestinados a se encontrar. Enquanto Shui Wu puxava o par de machados e eles saíam de cima do pedestal, os machados ficavam cobertos de chamas vermelhas. Parecia que as mãos de Shui Wu eram o combustível que os machados precisavam para reviver. Depois de retirar os machados do pedestal, Shui Wu sentiu uma espécie de elo de sangue entre eles e soube exatamente o que fazer. Hefestos. Eu te chamarei de Hefestos. Shui Wu nomeou o par de machados. Asterisco SS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 Sssssssss. Com mais intensidade. Ele estava aceitando o seu novo dono e estava satisfeito com o seu novo nome. Os machados queimaram por cerca de 2 minutos, até que finalmente pararam. Shui Wu, que não conseguia sequer disfarçar o sorriso no seu rosto, fechou os olhos e se concentrou nos machados e no seu domínio espiritual. Lentamente, os machados começaram a sumir das mãos de Shui Wu e aparecer no domínio espiritual dele. Zhao Tian assistiu todo o processo, mas não precisou dar nenhuma informação para Shui Wu. Ao que tudo indicava, o próprio Hefestos já tinha instruído Shui Wu. Depois que Shui Wu guardou o Hefestos, ele continuou sorrindo, esticou as mãos na direção dos outros objetos e o retirou do pedestal. Rapidamente, Shui Wu retirou todas as suas roupas e vestiu as novas roupas que ele tinha conseguido. Após vestir tudo, as roupas e a armadura que continha apenas algumas peças como, uma ombreira direita, um cinturão, um par de caneleiras com botas, um pequeno peitoral e um par de braçadeiras, Shui Wu se ergueu, se sentindo um nobre e disse: agora sim. Eu quero ver quem vai me chamar de renegado. Enquanto Shui Wu esbanjava vida e felicidade, Zhao Tian falou: enquanto você for um Shui, você será visto como um renegado.
As palavras de Zhao Tian soaram nos ouvidos de Shui Wu, que concordou, bateu no peito e disse: então, a partir de agora, o velho Shui Wu está morto. De agora em diante, eu responderei pelo nome, Ye Yang. Assim que o agora Ye Yang terminou de dizer aquilo, Zhao Tian deu um sorriso satisfeito, estendeu a mão e disse: Ye Yang. Parece que você encontrou uma forma de unir os seus dois laços sanguíneos. Eu gostei disso. Asterisco tap asterisco Ye Yang apertou a mão de Zhao Tian e respondeu: tudo isso foi graças a você. Zhao Tian. Eu prometo te seguir até os confins do inferno se você precisar de mim. Zhao Tian acenou com a cabeça e respondeu: hehe. Nós já estamos no inferno. Onde mais nós encontraríamos algo mais parecido com o inferno do que este lugar?